A pergunta é outra. Uma sociedade que aceita esse tipo de exposição ainda está funcionando dentro de padrões civilizados? E a resposta deveria ser óbvia para qualquer pessoa formada na tradição moral do Ocidente. William Blackstone, o grande jurista inglês do século XVIII, que influenciou absolutamente toda a tradição jurídica ocidental, dizia que a lei existe para proteger 3 direitos fundamentais: a vida, a liberdade e a propriedade. E esses direitos não são concessões do Estado, eles são proteções contra o abuso de poder, inclusive o abuso da curiosidade pública. Mas o ponto talvez ainda seja mais profundo do que Edmund Burke, do que William Blackstone. O ponto está na base da moral da civilização cristã. O cristianismo, nós cristãos, introduzimos na história uma ideia radical. É uma ideia que não tem comparação, a gente não encontra essa ideia no mundo árabe, a gente não encontra essa ideia no Oriente. A ideia de que cada ser humano possui uma dignidade inerente, porque ele é criado à imagem e semelhança de Deus. E essa dignidade não depende de popularidade, não depende de reputação, não depende de utilidade pública, não depende de caráter. E é por isso que a tradição cristã sempre tratou difamação, calúnia, exposição de intimidade alheia como pecado grave. No Evangelho de João aparece uma cena famosa. Uma mulher é levada diante de Jesus, acusada de adultério, a multidão quer apedrejá-la, e Jesus não diz que o pecado não existe. Ele diz algo muito mais difícil: aquele dentre vós que estiver sem pecado seja o primeiro a tirar a pedra. E a multidão vai embora. Quem de nós resistiria às suas mensagens íntimas vazadas? Quem de nós? Ora, aquele que resistiria, atire a primeira pedra. É um ensinamento civilizacional profundo. A justiça não pode ser substituída pela excitação moral de uma multidão vingativa. E aqui a gente chega a um argumento que muitas pessoas levantam imediatamente, né? Elas dizem assim, e disseram isso nessas mensagens, mas quando é contra nós, eles não pensam assim. É verdade. Muitas vezes não pensam. Mas esse argumento, se levado às últimas consequências, leva a um lugar muito perigoso. A ideia de que nós devemos abandonar os nossos próprios princípios porque o outro lado não os respeita. Essa lógica não produz justiça, essa lógica não produz civilização, essa lógica produz uma espiral de barbárie. Se o critério passa a ser fazer com eles o que eles fariam conosco, então a única coisa que resta é a escalada permanente de degradação moral. Cada lado passa a justificar os seus próprios abusos, apontando para o abuso anterior do adversário. Civilização é o contrário, como explica Burke. É quando alguém decide interromper esse ciclo. É quando alguém diz, não, eu não vou atravessar essa linha. Não porque você merece proteção, mas porque eu acredito em algo maior do que essa nossa disputa. E esse tem um aspecto político, né, que muita gente ignora. O xinga fala não entende quando eu defendo o devido processo legal para o Lula. As pessoas, e muitos aqui de vocês no chat, certamente nesse momento, não entendem quando eu estou defendendo um bandido que financiou o meu algoz. Mas quando a privacidade de alguém pode ser destruída porque ele é odioso e impopular, quem realmente está em risco não são os poderosos. Quem está em risco somos nós. Os poderosos têm advogados, têm recursos, têm acesso à imprensa. Quem fica vulnerável é o cidadão comum. Se as autoridades podem vazar o conteúdo íntimo do telefone de um banqueiro investigado e transformar isso em espetáculo público, alguém realmente acredita que a privacidade de um cidadão comum vai ser respeitada quando ele cair nas mãos do mesmo sistema? Ora, nas instâncias inferiores, pelas forças policiais estaduais, locais, o abuso há de ser maior. Vejam, eu não estou livre de ser preso. Eu já fui e posso ser de novo. Se eu estivesse no Brasil, aliás, eu estaria preso. Então amanhã, nesse curso de Brasil, são as minhas conversas com a Natália que vão ser vazadas. Os meus nudes, tomara que vazem. Eu já deixo aqui autorização prévia, porque se vazam nudes meus, eu tenho autoconfiança de que eles vão aumentar a minha audiência, vão constranger os meus adversários e provavelmente é uma ótima plataforma para lançamento, finalmente, do meu OnlyFans. Mas falando sério, a destruição destes limites é muito mais perigosa para a sociedade do que o próprio rombo do Banco Master. Pensa no que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que, nesse episódio, é mais grave o vazamento de mensagens íntimas por autoridades policiais do que o rombo causado pelo Master.
Calcule o rombo do Master. Quantos foram? Quantos bilhões foram? 10 bilhões? 15 bilhões? Quanto custa você produzir uma sociedade com instituições que respeitam a privacidade do indivíduo? Ora, trilhões. Escândalos financeiros, eles vêm e vão, bancos quebram, investigações acontecem, governos passam. Mas quando uma sociedade perde a noção de que certos limites existem porque são moralmente necessários e não porque são politicamente convenientes, então ela começa a perder algo muito mais profundo, ela começa a perder a própria ideia de civilização. Eu termino aqui esse editorial, antes de começar o programa, desejando que o ministro André Mendonça, que abriu uma investigação para apurar o vazamento, realmente encontre, pela primeira vez, encontre e puna exemplarmente os culpados. Accountability, responsabilização, também constrói civilização. Aos colegas jornalistas, eu digo o seguinte: o jornalismo profissional morreu, não espero nada de vocês. Mas ao meu público, ao meu querido público, eu deixo a minha esperança. Eu deixo a minha esperança de que nós escapemos dessa armadilha. Que nós não trabalhemos para um Brasil onde o Flávio Bolsonaro chegue à presidência. Isso é muito pequeno. Que a gente trabalhe para que o Brasil se torne uma verdadeira civilização baseada em valores cristãos. Que nós deixemos de ser bárbaros. Não pelo bem do Vorcaro, mas pelo nosso bem.